Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, envolvidos e revestidos da fé em Jesus, o bom pastor, que nós possamos celebrar com fé e em comunhão. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chipros e sirineus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinaram muita gente, e em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, na primeira leitura, nós temos o relato da fundação da igreja de Antioquia, que se torna posteriormente o ponto de partida da evangelização dos pagãos. Então, o texto é construído de forma que se justifique como a pregação da palavra de Deus chegou àquela região a partir da dispersão que se seguiu à morte de Estevão, tanto os judeus quanto os gregos das regiões da Fenícia, de Chipre e de Antioquia receberam o anúncio da boa nova de Deus. Então a igreja de Jerusalém, na pessoa de Barnabé, é chamada até lá para que os reconheça, os confirme e os exorte na fé. E agora, falando do Evangelho, onde ele está em João, capítulo 10, versículo 22 a 30. João, capítulo 10, versículo 22 a 30. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizer-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perceber, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, no Evangelho, ainda sob a inspiração da parábola do pastor e do rebanho, Jesus ratifica que sua missão procede diretamente do Pai. Os judeus, que na festa da dedicação do templo manifestavam dúvidas sobre se Jesus era ou não o Messias, são confrontados pelo próprio Senhor. Assim, diante da controvérsia que vai se avolumando entre a questão de Jesus ou ser ou não Messias, contorna o elemento da fé. A fé não é uma sequência de raciocínios lógicos, mas a adesão de quem escuta a voz do pastor e permanece em seu rebanho, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos que assistiram, todos que curtiram, compartilharam, comentaram. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.